do 4, né, de gestão ambiental, a gente está trabalhando com desenvolvimento sustentável, né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Como que ele ocorre aí, tá? Bem, a gente tem que se recordar, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, tem que pensar em sociedade, né? Então, o meio ambiente, ele não é um algo assim que tem características próprias e independentes da sociedade. A sociedade vai estar interagindo com esse meio ambiente de alguma forma, né? Vai estabelecer uma relação com ele, tá? Então, a sociedade, ela tem um consumo, não tem como uma sociedade sem consumo, ela vai consumir alguma coisa, tá? É uma coisa inerente à sociedade. Agora, como ela vai consumir, aí isso é uma outra coisa, né? A forma do consumo, o que, né, exatamente ela vai consumir aí isso vai diferir de uma sociedade para outra, né? Porque vai variar muito da cultura. Então, vez e outra, você vai encontrar uma cultura, né? Até por questões geográficas também aí, né? Esse consumo pode ser diferente, mas você vai ter uma cultura, por exemplo, que ela não agride as florestas, né? Porque ela acredita que os espíritos, né, as pessoas aí, após a morte, elas vão para essas florestas. Então, não é nenhuma questão de preservação ambiental, é uma questão cultural de acreditar que na floresta estarão os espíritos. Então, eles não vão cortar árvores, porque por mais que eles queiram, por mais que eles precisem aí, há uma questão religiosa embutida, tá? Então, o consumo como ação social, né, como ação dessa sociedade aí, ela também está voltado ao aspecto cultural e aos contratos sociais que vão surgindo no meio do caminho. Então, o consumo, ele é moldado, né? Você pode elevar esse consumo, se assim nós quisermos, se assim nós combinarmos, se fizermos campanhas publicitárias para isso, assim como nós podemos reduzir esse consumo ao longo do tempo da mesma forma. Se tiver propaganda, se tiver alguma coisa que fortaleça esse aspecto cultural ou mude esse aspecto cultural. Mas a sociedade sempre vai consumir alguma coisa. Por exemplo, uma coisa que é inerente a toda a sociedade, né, independente da cultura, é que ela vai consumir água. Né? Então, ela vai, de alguma forma, aí, usar um rio. Né? Não tem como você ter uma sociedade, né, que não vá ter ali um rio. Né? As cidades crescem em volta dos rios. Então, o próprio crescimento da sociedade, ele vai, de alguma forma aí, agredir um pouco esse rio, né? Eu vou colocar agredir, talvez entre aspas aí, né? Que nem sempre agride, né? Você pode ter um consumo de uma forma responsável, né? No qual o meio ambiente seja preservado minimamente, isso é o desenvolvimento sustentável, mas de alguma forma o rio, ele vai sofrer, entre as consequências ali da sociedade que está à sua volta. Da mesma forma, essa sociedade, ela vai trabalhar sobre a terra, né? Ela vai plantar, ou ela vai extrair, né? Ela vai coletar os alimentos ali, né? As frutas que existem ali no meio. Então, não tem como, a sociedade, ela vai deixar uma pegada no ambiente, tá? Se eu quero um ambiente que ele não seja de forma alguma agredido, eu tenho que tirar o homem dali. Mas se eu tirar o homem dali, eu vou tirar o homem do próprio mundo. E depende muito daquilo que nós acreditamos, mas ainda que sejamos totalmente científicos, tirar o homem do mundo, né, cometer esse suicídio contra a humanidade, ele seria uma coisa muito complicada, porque, afinal de contas, nós surgimos aqui, né? Se viemos do espaço, se surgimos por evolução, né? Isso, como disse para vocês, depende muito daquilo que você acredita, mas a vida, né? A vida humana, ela sempre vai deixar uma pegada, tá? Esse consumo, ele tem essa, como se diz, ele está junto aí, amalgamado, a gente diz, com a sociedade. Mas vai consumir o quê? Vai consumir o meio ambiente de alguma forma, tá? Sem dúvida.
E com o passar do tempo, né, essa sociedade, esse grupo de pessoas, ele vai crescer, né? E esse crescimento populacional, ele vai justamente pressionar o consumo. Ele vai fazer com que o consumo seja elevado. Só que agora vamos passar por uma fase, né? Não sei na cabeça de vocês, eu estou pensando numa fase assim bem primitiva, sabe? Casinha ali de pau a pique, de bambu, de repente no beira de um rio, né? Então ali o homem, né, também exercendo sua pegada, né, deixando sua marca sobre como se diz, as populações de animais que ali existem, ou deixando a sua pegada na terra, a sua pegada ali nas plantas, só que caminhando um pouquinho, né, alguns milhares de anos e chegando na Revolução Industrial, então agora tem uma produção em larga escala, né, temos a Revolução Industrial, né, que percebe que dá para fazer, percebe não, né, que descobre aí, né, com as máquinas que dá para fazer, então, roupas e outros bens de consumo de forma muito rápida, só que para produzir, de novo, quem que vai fornecer insumos, né? Quem que vai fornecer o couro para fazer os sapatos? Quem vai fornecer aí, né, os corantes para atingir as roupas? Quem vai fornecer o algodão, né, para produzir? Enfim, então, a produção, ela acompanha o crescimento populacional. Se o crescimento populacional está elevado, desculpa, a produção, ela também vai aumentar de alguma forma, tá? Só que o que acontece? Quando você pensa na indústria, a indústria, né, com a sua produção, ela quer produzir algo que seja barato, que seja rápido, né, de fácil consumo, e depois de um certo tempo, colocamos até um negócio chamado, depois da crise de 1929, né, o pessoal coloca aí também a questão da obsolência programada. Então, você tem que fazer um produto que seja barato e ele não precisa mais durar a vida toda, né? Porque durar a vida toda é muito complicado, a indústria quebra. Como você tinha uma situação de uma economia, né, quebrada, falida aí em 1929, então você precisava criar produtos, né, que de alguma forma acelerassem as vendas, tá? Então esse crescimento populacional ele pressiona, ele força essa produção, mas como essa produção ela precisa, né, como diz para vocês aí, né, seja uma coisa rápida, que não seja tão durável assim, que queime depois de 1000 vezes, né, que exija uma troca, que tenha um lançamento a cada 8 meses. Então, o crescimento populacional ele também gera uma pressão na inovação e na tecnologia. Tá? Você fala assim, professor, só que e se a gente não colocar aí essa questão de um produto novo a cada dia? Bem, é que alguém descobriu, né, de alguma forma aí, que as pessoas compram, que as pessoas gostam de estar atualizadas. E ganha-se muito dinheiro com isso, tá? Então, está tudo relacionado. Quando nós pensamos aí, tá? Nessa sociedade, a sociedade ela precisa consumir, ela será abastecida por uma indústria, essa indústria ela vai retirar coisas do meio ambiente de alguma forma, tá? E ela vai retirar cada vez mais coisas do meio ambiente, segundo o crescimento populacional, tá? Então, nós podemos ter um panorama semelhante a esse aqui, né? Então, o que temos aí, né? As novas, né? Novas tecnologias, novas formas de controlar a natureza, formas de trabalho, novas formas de consumo, tá? Isso, obviamente, vem mudando. Por exemplo, algumas pessoas não sentiram tanto os efeitos da pandemia, né? Na questão do seu consumo. Por que, professor, que não sentiram tanto os efeitos da pandemia? Porque já estavam muito habituados a fazer compras online, né? É claro, né, que o sistema de compra online ele ficou sobrecarregado, né? Alguns produtos acabaram faltando, tudo mais aí, mas demorou um tempo para a rotina dessas pessoas sofrer um impacto, né? Elas assim, nossa, a coisa deve estar feia mesmo. Quando pensamos em novas formas de trabalho, pensamos na mesma coisa, pensamos aí que
apesar, né, de algumas pessoas como nós aqui, né, vocês estudantes, eu professor, a gente migrar para o home office, né, para a aula online, há muitas pessoas que já estão trabalhando assim há anos, né, o home office, por exemplo, já é uma coisa bastante comum quando a gente pensa na área contábil, né, você pensa nas empresas aí de contabilidade, de administração de prédios, né, dos síndicos aí, as pessoas já trabalham em casa já faz muitos anos. Então, são novas formas de fazer aí a mesma coisa, né, só que com uma outra roupagem, tá? Inclusive essa forma de consumir pela internet, né, pela compra online. Então, todas essas mudanças aí, elas vão então gerar essas mudanças, né, nas pessoas, quando gera nas pessoas, então, dizemos a sociedade como um todo, mas isso tem impacto na natureza também, né? Eu não comentei algo que está lá em cima sobre as novas formas de controle da natureza. Você acha que existem formas de controle da natureza? Apesar de toda essa pandemia, de toda essa situação, no Brasil, nós estamos com super safra de grãos. O Paraná está com super safra de grãos, nós estamos batendo recordes, né? Eu falei assim, professor, como é possível, né? Todo mundo em quarentena e tudo mais aí. Bem, é porque o campo, ele não entrou em quarentena. Mas não só por não entrar em quarentena, mas a produção de grãos, a produção aí, né? Ela exige hoje bem menos pessoas que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Vamos pensar em uma colheita, né? Que fosse uma colheita de laranja. Hoje você tem equipamentos aí que fazem a colheita da laranja com pouquíssimas pessoas. Há 15 anos atrás, você pensava em um caminhão cheio de trabalhadores, que não seria uma coisa, né, muito interessante agora, na época de pandemia. Mas perceba como, né, existem várias mudanças aí e formas de controlar a natureza, né, inclusive aí de forma remota, né, ou ainda usando muito mais tecnologia e diminuindo o número de pessoas. Tá? Claro que isso também vai refletir nos empregos. Mas quando nós pensamos nessas mudanças e nessas transformações, né, então o que acontece? Eu falei sobre o comércio online, né? E esse comércio online aí, ele é bastante interessante porque ele, ele consegue criar de uma forma muito mais rápida a necessidade por ter algo, por ter coisas, né? Como assim muito mais rápido? Porque antigamente, né, o que acontece? Você ligava a televisão, você assistia um filme, assistia um programa, e no intervalo do programa, então, você tinha um comercial. Esse comercial iria, então, oferecer bens de consumo aí, né? Oferecer coisas para você comprar, tá? Só que, atualmente, nós tínhamos pouca televisão. Nós estamos, inclusive, migrando para o serviço do streaming, né? Netflix, séries aí e tal, né? Da TV paga. Então, esse comercial ele vai diminuindo. Só que agora nós temos as redes sociais. E as redes sociais, elas ampliaram de uma forma assim, uma escala mundial, e ressignificaram a questão do consumo, tá? É claro que sempre teve, né? Sempre, por exemplo, a Revolução Industrial, obviamente, né? Então, pós-Revolução Industrial, sempre teve o comércio, sempre teve a questão de consumir, as propagandas. Só que as propagandas agora elas são muito sutis, né? E além de serem sutis, elas vão aí encontrar uma outra forma de encontrar o consumidor, de pegar esse consumidor aí. Né? Por que eu estou falando isso? Vamos pensar no Instagram, tá? Então, no Instagram, você tem pessoas que são patrocinadas, tá? Pessoas, então, que vão consumir coisas, que vão influenciar digitalmente muitas pessoas, um alcance aí, né? Pessoas com 40 milhões de seguidores. E, além disso, o Instagram vai colocar entre, né,
um stories e outro, ele vai colocar, então, a sua propaganda ali. E, puxa vida, isso consegue ter uma eficiência muito maior do que o comercial da televisão. Porque quando você pensa no comercial da televisão, você pode mudar de canal. E agora ali no Instagram não, porque você sabe que são apenas alguns segundos. Só que, mais do que nunca, nós sabemos que esses poucos segundos, eles são extremamente importantes, eles criam novos hábitos, eles podem, inclusive, vender muito, tá? Porque eu estou dando toda essa volta falando do consumo aí. Porque, perceba, nós estamos consumindo mais coisas. E eu não estou aqui, em nenhum momento, fazendo um juízo de valor sobre isso, tá? Eu não estou aqui, né, essa aula nossa de gestão ambiental, de desenvolvimento sustentável, não faz um juízo de valor dizendo assim, é errado ou não é errado consumir essa sociedade do consumismo, tá? Ela não faz um juízo de valor exatamente no consumismo, mas ela faz um juízo de valor, sim, quando nós pensamos em como isso agride o meio ambiente, tá? Em que sentido, professor? É porque eu estou comprando lá, né, online e tal, eu não estou reduzindo de alguma forma, né, a emissão de carbono, porque eu não tenho uma loja, não tem pessoas, não tem, né, um ônibus levando essa pessoa para trabalhar na loja e tudo mais aí. Bem, não pode ser tão ingênuo de achar que a internet não consome alguma coisa, né? Consome bem menos, consome bastante energia elétrica. Mas não chega nem a esse ponto aí. Mas quando nós compramos algo, é uma cadeia produtiva ali em volta, tem embalagem, tem muito lixo, e tem muitas pessoas que o lixo seja pouco por produto, mas como você vende em larga escala, então você tem uma situação de muito lixo produzido, né? E esse seria o grande problema para nós aqui, tá? Então, se você pega lá em 1929, 1930, 1940, quanto de lixo que era produzido, então, por dia pelas pessoas? Ah, professor, menos do que hoje. Ah, é verdade, menos do que hoje. Ah, professor, naquela época o pessoal ficava fazendo suco de laranja em casa, comprava laranja, descascava, tudo mais, gerava lixo também. Hoje a gente pega e compra o suco pronto, né? A gente gera talvez menos lixo. Só que não é só suco pronto que a gente compra agora, né? A gente compra quase todas as coisas prontas. Não sei se vocês já perceberam o quanto de embalagens que existem quando você compra um alimento, né? Então, eu estava pensando esses dias num chá. Né? Posso mandar até imagem no grupo para vocês. Ah, vou produzir um chá. Então, esse chá, aquele envelopinho, tá? Já é um lixo, aquele envelope. Tá? Mas aquele envelope, ele está dentro, tá, de um outro envelope feito de papel. Tá? Quando você pega um chazinho, ele tem um sachêzinho de papel ali. Tá? Se não é de papel, é um de plástico, né? Um mate-leão lá, né? Fazendo propaganda aqui. Você vai lá e tá, corta, tira o mate-leão. Mas esse pacotinho que tem um chazinho apenas, ele está dentro de outra caixa que tem 12 chás, 10 chás ali, né? Então, já contou quantos lixos eu produzi? 3, né? Então tem uma caixinha ali. Mas essa caixinha de chá, como ela é facilmente aberta, né? Ela tem que ter um lacre, então ela recebe aquele filme plástico ali em volta. Ah, muito bem. Eu estou na quarta embalagem já. Eu tenho o que eu vou jogar fora, eu tenho o envelope plástico, eu tenho a caixinha e eu tenho o plástico da caixinha. Tá? E não bastasse isso, quando eu vou comprar lá no supermercado, eu coloco numa sacola. Tá? Então, para produzir um chá, eu tenho 5 lixos, né? Eu tenho uma sacola de lixo, literalmente, para produzir um chá. Tá? Então, essa é a problemática ambiental. Tá? Esse é o problema que eu tenho na atualidade. Tá? Na atualidade, eu tenho essa questão de produzir muito lixo. Tá? Eu tenho um lixo produzido aí. Então, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que para produzir, nós vamos lá e, né, retiramos ali os recursos naturais, né? Precisamos de recursos naturais para fazer a nossa produção, tá? Bem, só que quando eu faço a produção de alguma coisa, isso também gera lixo, né? O que a gente chama ali de resíduos. Então, quando compramos uma calça jeans, né, a produção da calça jeans, ela passa por diversas lavagens, né? Lava uma, duas, três vezes.
E isso vai produzir uma água suja. O que é feito com essa água suja? Isso é um resíduo, tá? Esse resíduo, ele pode ser jogado de forma indevida no meio ambiente. Então, vai produzir aí, né, um efeito muito nocivo para o meio ambiente, tá? Bem, depois de produzir, então, nós jogamos isso para o consumo. Mas o consumo, ele também gera um tanto de lixo. Pensa aí quando a gente come, né, um Danone. Ah, você quer um Danone lá, né, da Batavo, né? Vou lá pegar o Danone, né? Então, você tem lá aquela parte de cima, né, aquele que vai em 6 unidades, né? Então, você tem ali aquela parte de cima, né, que você tira ali de alumínio. Você tem um copinho que você utilizou, e você vai jogar fora, é isso, claro que você vai jogar fora, né? Então, só que aquele plástico, gente, quantos anos não serão necessários para aquele plástico seja degradado, né? Ele então volte aí, né, para a natureza, né? Para a decomposição dele, poxa vida, são centenas de anos para isso acontecer. Aí você pensa isso numa larga escala, né? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, certamente, é o plástico, tá? E sim, uma forma que teríamos, né, de alguma forma, de minimizar esse problema é a reciclagem, é o tratamento dos rejeitos, é o tratamento dos resíduos e né, a reciclagem de alguma forma, tá? Professor, mas tá, eu quero reciclar coisas, mas não temos coleta seletiva em nossa cidade. É verdade, a coleta seletiva em nossa cidade é uma coisa que é bem recente, né? É novo, vem com esse novo prefeito, mas, puxa vida, quanto tempo que nós sabemos que deve ser feito a coleta seletiva, a separação dos materiais, dos lixos, né, em nossa casa? Puxa vida, há muito tempo que nós sabemos disso. Então, perceba que quando nós falamos do consumo, o consumidor, gente, eu não coloco nunca ele como um vilão, tá? Ele é muito mais uma vítima do que um vilão, tá? Muito mais a vítima, o consumo. Eu também não coloco aí a pessoa que produz, né, o industrial, o comerciante, também não coloco ele como um diabinho, né? Porque, afinal de contas, ele tem que vender, de alguma forma, o seu produto. Ele deve tomar um cuidado com exageros, ele deve tomar um cuidado com o público que ele atinge. Então, se ele produz um alimento que é extremamente rico em gordura, extremamente rico em açúcares, bom, então que ele não faça, né, não coloque esse produto associado ao Mickey, associado ao Bob Esponja, porque as crianças vão consumir isso. Então, aí entra, né, algum tipo de regulamentação dessa produção. Tá? E seria interessante por conta aí do quanto afeta a sociedade. Bem, mas pensando na natureza, né? Então não existe aí, né, exatamente um bem e um mal, tá? O desenvolvimento sustentável, ele vem justamente nessa ideia, tá? Nessa ideia de que não tem um bem e um mal, não tem um certo e errado. Nós, fatalmente, vamos consumir recursos naturais. Ponto. Precisamos, então, de uma forma de consumo que seja respeitosa, não porque a mãe natureza exija o respeito, né, assim, endeusando como se fosse. Não, não é isso. Mas merece um respeito pelas próximas gerações. Eu tenho que consumir de forma que a natureza, que ela consiga repor, tá? Ela consiga repor, ela consiga aí, não agredir, né, o entorno do local onde eu retiro esse recurso natural, tá? Um exemplo bem claro disso é quando falamos em areia, tá? Então, o grande problema que temos hoje é a falta de areia. A areia do estado do Paraná não é uma areia muito boa, tá? Ela já é uma areia que apresenta bastante problemas, tá? Mas retirar areia é retirar areia dos rios, né? Água batendo continuamente nas pedras, quebra essas pedras em pedaços cada vez menores, areia. Temos areia, então, tá? Bem, mas quando eu tiro essa areia dos rios, eu acabo assoreando o rio, eu acabo fazendo com que as margens elas caem para dentro do rio. Eu gero uma degradação assim que é fenomenal, é uma agressão muito grande.
do meio ambiente, tá? Então, será que eu não posso criar algum dispositivo que substitua a areia, né? Ou que diminua a quantidade de areia, né, para fazer paredes? Ou será que não existe nenhum outro sistema construtivo, tá? Um outro sistema construtivo. E é interessante a gente voltar ali nas palavras economia e ecologia, tá? Se você pensar bem, você fala assim, professor, eu sempre vi aí que eco é natureza, logia é estudo. Aí tá aí a economia, natureza e unomia, né? Traz a ideia de quê para gente? Traz a ideia de uma administração, tá? Administrar a natureza, tá? A eco aqui vem de oikos, que é casa, né? Então, é administrar a nossa casa pensando em natureza, pensando em terra, tá? Então, ecologia e economia eles não estão um contra o outro. É claro que isso é uma definição muito, mas muito nova, tá? Esse entendimento, essa possibilidade. Porque, como disse a vocês, né, nos anos 90, nos anos 80, nos anos, né, dos nossos avós aí, não se pensava que os dois poderiam caminhar juntos, né? Só que pense que é o mesmo problema que você vê hoje, né? Que nós estamos vendo hoje, é o problema da saúde e da economia, né? Então, quem vem primeiro? Quem, né, será priorizado? Como nós vamos aí ter uma economia sustentável, mas poupar as vidas de alguma forma? Será que isso é possível? Né? Será que é possível poupar a vida das pessoas? Né? A gente acaba caindo em discussões pesadas, em situações aí difíceis, em decisões de vida ou morte, talvez, ou de quase, né, vida ou morte, que não são fáceis de serem tomadas, em que, na maior parte das vezes, nós preferimos que os órgãos superiores, como o Estado, né, a faculdade, que ela decida isso para que não recaia sobre mim a culpa, né? A culpa aí, né, no caso da economia e ecologia, a culpa do meio ambiente, então, estar degradado, cheio de desordens naturais, ou a culpa, no caso da Covid-19, de um número maior de casos dessa gripe, né, dessa infecção pulmonar. Tá? Então, não é fácil, tá? Não é muito simples relacionar todas essas coisas. Volto a dizer, há um problema social, há um problema cultural envolvido em tudo isso, há lucro envolvido e, rapaz, quando você coloca lucro nessa história, a situação fica bastante complicada, tá? Bem, no slide que vai vir aí, e vai falar sobre os setores da economia, né? Então, se a gente recapitular algumas coisas, a gente fala em setores da economia, temos aí, né, o setor primário, né, primeiro aí, essa questão dos insumos, então você tem, né, a agricultura, a pecuária, né, o extrativismo, né, extrativismo, e, quero fazer borracha, então você pode ter uma borracha sintética, pode ter uma borracha, né, o látex, professor, eu queria, né, sei lá, uma proteína animal, queria alguma coisa, então você vai ter aí, né, alguns animais, ou, quero um celular, né, você quer um celular, bom, então a gente vai precisar de alguns minérios para conseguir, de alguma forma, produzir um celular, produzir um chip, né, isso é setor primário. O setor primário, ele acaba transformando bem pouco ou quase nada daquilo que ele vende. Ele vende literalmente algo cru, tá? É barato, né? Bem mais barato que algo transformado, mas a ideia seria essa, tá? Há países que não têm um setor primário muito desenvolvido, pela questão da falta de espaço. E há países que são quase 100% primários, porque exige uma mão de obra pouco qualificada. E você pode ter uma grande produção por área. Né? Esse aqui é um exemplo de um país que tem pouco setor primário, é o Japão, por exemplo. O Japão tem uma área muito pequena, né? Então,
o Japão vai importar, né, coisas do setor primário, né, da agropecuária, da pecuária, do extrativismo. Porém, o Japão ele vai ser um campeão do setor secundário, aliás, do secundário e terciário ali, né? Por quê, professor? Bom, porque o Japão ele vai pegar então, né, esses minérios que vão vir de fora, vão transformar em tecnologia, em nanochip, em computador, em tablet, nananana, e vai exportar isso, tá? Essa tecnologia então, tá? Diferente do Brasil. Então, no Brasil, o setor primário é muito forte, tá? Então, todo sinal positivo que você observa na economia, certamente ele deve ir, né, ao setor primário. Então, vocês até observam, né, na televisão aí, né, que agro é tech, agro é pop, né, a agro está em todo lugar. Realmente, a agricultura no Brasil, ela é muito forte, tá? De novo, sem juízo de valor. O que seria melhor ou o que seria pior? Bem, 1 quilo de chip tem um valor muito maior que 1 quilo de soja, certamente, tá? Só que o nosso país, né, ele tem o tamanho de um continente, então você pode ter, inclusive, todos os setores aí, tá? Então, o setor secundário, ele é um setor transformador, ele literalmente transforma matéria-prima em produto, tá? Então, ele fala da indústria de transformação, tá? E aí está incluído também a questão da construção civil. O setor terciário, né, que seria essa venda e também a questão dos serviços, ele vai tocar, por exemplo, em vocês, né? Vocês, eu também, eu sou do setor terciário, eu vendo um serviço, tá? Então, vocês venderão, né, depois de formados, ou já vendem de alguma forma, o serviço que envolve aí, né, a radiação ionizante a favor da vida, né, usado na saúde. Então, vocês sabem lidar com isso, vocês têm o conhecimento, o know-how desses equipamentos, tá? Então, esse é o serviço que vocês vendem, tá? Quando você vende o serviço, você pode, em alguns momentos, não ter as máquinas, né? Porque você vende o serviço, não está falando que você tem a máquina, a não ser que vocês partam aí para o empreendedorismo e então vocês têm a máquina e o serviço, né, em vocês aí, tá? Mas isso seria o setor terciário. Muito cuidado de não confundir o setor terciário com o terceiro setor, tá? Apesar de muito parecido, mas quando nos referimos a terceiro setor, nós estamos falando de uma parte aí da solidariedade, é quando você presta serviço para a comunidade. Isso seria terceiro setor, tá? O terceiro setor é quando você se dispõe a prestar um serviço, tá, para a comunidade, de forma gratuita, solidário, tá? Ou num preço reduzido, mas é um bem voltado para a sociedade. Isso é terceiro setor. Ultimamente, as empresas têm dado muita atenção àquilo que os seus candidatos, né, a uma vaga, fazem de terceiro setor. Eles participam de um Rotary, né, de uma associação Arco-Íris, de um Demolei, né, que são aqui de Foz do Iguaçu, né, que tem muito disso. Se eles estão engajados em alguma coisa, em alguma causa, né? Isso seria o terceiro setor. Estou engajado em uma causa, tá? Bem, por que eu comentei com vocês que a questão do lucro ela é tão complicada? A questão do lucro, gente, ela é muito complicada porque ela envolve essa dicotomia aí entre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico, tá? Então, o que entendemos por esse crescimento econômico, tá? O crescimento econômico, ele envolve o lucro, tá? Ele está diretamente envolvido com o lucro. Precisamos lucrar, tá? Lucrar quer dizer o quê? Lucrar quer dizer que os três setores vão aí, né, aumentar de maneira, né, enorme aí, tá? Então, todos os setores vão aumentar, tá? Nós vamos produzir mais alimentos, nós vamos produzir mais matéria-prima, nós teremos mais indústrias, e nós vamos pegar essas indústrias, a gente, né, vai produzir os produtos melhores, a gente vai pegar a parte da venda e nós vamos exportar, tá?
Então, é uma produção para mercado externo. Pensa aí na China, tá? Pensa aí na China exportando. Crescimento econômico. Nós estamos preocupados, né, com esse mercado externo, tá? Quando nos preocupamos com esse mercado externo aí, né, então você tem, né, também, eventualmente, essa divisão do trabalho, da cadeia produtiva, mas no final o que queremos é lucro, tá? Lucro. O desenvolvimento econômico, ele é um pouco mais racional, tá? E quando eu penso só no lucro, tá? E eu pego o caso da China, então você, a China, ela tem uma área que é bastante industrializada, né? É verdade. Professor, eu vou falar que o Rio Amarelo é amarelo mesmo, está amarelo hoje, é verdade? É verdade também, tá? Porque na China, por que alguns países escolhem a China para produzir as suas coisas? Porque os chineses são mais inteligentes, professor? Não, porque os chineses são baratos, né? Eu tenho uma mão de obra barata, eu tenho, né, na questão da China, leis trabalhistas frouxas ou inexistentes, bem diferente do Brasil, né? No Brasil, você, né, uma mulher, né, que grávida aí, ela não pode ser mandada embora, ela tem um afastamento, né? É direito dela esse tipo de coisa. Um trabalhador vai ser mandado embora. Então, ele tem um acerto, né? Ele recebe uma indenização, né? O acerto que a gente chama é essa indenização por ter sido demitido. Além da indenização, ele recebe uma multa, né? Então, assim, nossa, professor, a empresa foi multada porque me demitiu. É, né? É bem isso mesmo, né? Você tem essa multa aí, basicamente isso. Professor, eu vou receber ainda, né, um seguro-desemprego. Ah, vai receber um seguro-desemprego ainda, né? Puxa vida, professor, tem um dinheiro lá que meu patrão, né, que ele contribui, né, todo mês ali, tá na minha conta, né? Um tal de fundo de garantia por tempo de serviço. Exatamente. Então, perceba aí que contratar uma pessoa no Brasil é bastante complicado, tá? Nunca reclamei também, tá? Quando a gente é empregado, a gente gosta, né? Quando a gente vira patrão, que a situação fica um pouco difícil, né? Mas quando você vai para outros lugares, né, para outros países, principalmente os países da Ásia, né, os tigres asiáticos ali, então você tem pessoas que não têm hora extra, ou é uma hora extra barata, né? E não só o trabalhador, porque nosso foco não é o trabalhador só, mas quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, o humano tem um papel bastante importante aqui, tá? Então, mas as leis ambientais são muito frouxas, são, sim, demais, elas podem ser abusadas, às vezes elas até existem, só que o controle delas é facilmente burlado, né? Quando esse controle existe, tá? Então, o crescimento econômico na China, ele existe, mas a agressão que se faz à natureza é muito, muito grande. Quando iremos sentir os efeitos disso? Né, os efeitos, né, eles vão demorar um pouco mais, né? A médio, longo prazo para ver esses efeitos. O lucro é quase imediato, né? Só que ele vai existir. Quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, pensa aí que verifique, né, nesse slide, que o fortalecimento, né, ele está também no setor secundário, tá? Então, você quer uma produção maior no primário ali, mas o secundário ele tem que ser, de alguma forma, bastante fortalecido, tá? E quando eu penso nesse aumento da produção no setor primário, não pense aí que é eu ter uma área maior para produzir. Não, é tipo Israel, tá? Em Israel, você tem sim uma enorme produtividade num pequeno espaço, tá? Isso é fato, gente, tá? Isso é uma coisa consolidada aí, não é porque nós temos um governo que faz aliança com eles, tá? Eu estou falando esse tipo de coisa. Mas eles têm mesmo. Na verdade, você pode comparar a Palestina com Israel. Eles têm um tamanho bem desproporcional, o Estado de Israel é um Estado pequeno, a Palestina é maior, tá?
eles estão no mesmo lugar, então a questão geográfica é a mesma, mas a produção de alimentos e o desenvolvimento de Israel é muito maior, mas porque há um investimento em tecnologia, tá? E uma coisa que existe, né, não só em Israel, mas em algumas comunidades aí, alguns países, é esse fortalecimento do mercado interno, tá? O fortalecimento do mercado interno, ele é bastante importante, percebe? Então, agora eu não estou pensando em lucro, tá? Ah, eu fabrico sapatos, e eu percebo que, né, tem uma empresa que fabrica sapatos. Bem, eu poderia lucrar muito mais exportando esses sapatos, mas eu decido lucrar menos para quê? Para que, então, as pessoas do meu país tenham acesso a sapatos. Professor, quem pensa assim? Quase ninguém pensa assim. Na verdade, as nossas melhores frutas, melhores carnes, elas são exportadas, né? Então, o desenvolvimento econômico, ele pensa muito nesse mercado interno, no fortalecimento do mercado interno, tá? Bem, quando você tem um mercado interno que ele é muito fortalecido, tá? Você tem essa questão dessa autossuficiência. E autossuficiência não é algo arrogante, tá? Mas essa autossuficiência evita, tá? Evita aí que você tenha um problema econômico por conta das flutuações globais. Então, é claro, né, no mundo globalizado, o que acontece na Alemanha hoje reflete aqui. Só que quando eu dependo muito de exportação, eu tenho esse problema que se o país que eu exporto mais, né, que compra de mim, ele sofre uma crise, eu tenho uma crise junto. E certamente tem algum outro país que depende de mim. Aí por isso que a crise vira uma crise global, tá? Que é exatamente o que nós observamos nos últimos meses, né? China, que é um grande comprador, China, que também é um grande vendedor, e nós não conseguimos nem vender para a China e nem comprar da China, né? Os equipamentos eletrônicos aí, inclusive, estão em falta hoje, né? Fechamento aí do Paraguai e tudo mais. Por exemplo, hoje, se você quiser uma webcam, né? Estou precisando de uma, inclusive, se vocês souberem, estou pagando bem e à vista, né? Quase uma recompensa para quem achar uma, mas é um produto que não tem mais, está em falta aqui em Foz do Iguaçu, tá? Bem, então, crescimento e desenvolvimento econômico dão uma certa queda de braço esses dois aí, tá? Bem, e também temos a situação da conservação e da preservação ambiental, tá? Uma outra queda de braço que tem, tá? Então, as pessoas que vão para a preservação, que tem a ideia da preservação, é uma ala mais radical, tá? É uma ala bem radical, que vai dizer assim que a natureza, ela é própria dela mesma, ela é intocável, ela é dela, e nós, seres humanos, nós não podemos, de forma alguma, interferir nela. Lembra aquela questão, né, daquilo que você acredita e como você se relaciona com a natureza? Quando nós acreditamos que nós somos a natureza, nós somos animais, né, de alguma forma aí, desenvolvidos ou não, né, depende do ponto de vista, a natureza ela faz parte de nós também, porque afinal de contas dela viemos. Então é uma ala bem radical, tá? Que não encontra muito eco, porém existe aí, dizendo que a natureza, né, nós temos que viver, nós humanos, sem interferir na natureza. A conservação, ela já né, busca aí um manejo, tá? Um manejo sustentável. Busca aí, de alguma forma, lidar com essa natureza, como disse para vocês, né, de duas formas, dando tempo para ela se renovar e podendo abastecer as gerações futuras. Isso é bastante importante, tá? Muito, 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 muito importante. Tá? E assim, nós acabamos chegando naquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Tá? Nós verificamos, então, a questão aí do consumo da sociedade, nas mudanças que tem nessa sociedade e afetam esse consumo, tá? Sejam pelas novas formas de consumo ou pelo crescimento populacional, tá? Verificamos também essa questão, né,
da economia e ecologia, né, que parece uma queda de braço, mas não é, e a conservação e preservação, tá? Na próxima aula, tá? Na próxima aula nossa aqui, de hoje mesmo, né, eu faço, então, a parte do desenvolvimento sustentável, tá bom?